Olá, Dom Paulinos, como é que vão? Estamos aqui, Domcast, já sabem, né? Estão sabendo tudo já, onde é que nós estamos? Domcast 25, estudo dos pilares básicos para o seu concurso. Lei 6.015, já estamos naquele título maravilhoso e poderoso do registro de imóveis e mais especificamente na divisão que trata do processo de registro. Vocês se recordam, né? E se não se recordam, volta lá naquele Domcast anterior, tá? Faz favor, para olhar como é que nós dividimos esse processo de registro. Em 5 partes, tratamos da estrutura inicial dessa parte, todo o conceito do que é que tem que ser levado a registro e de que forma isso acontece, como é que isso entra no protocolo, enfim, já tratamos lá, né? Domcast 24, olha lá, vocês vão ver, bonitinho. E aqui? Aqui continuamos. Eu disse para vocês que nós faríamos essa divisão porque o processo de registro, em razão de algumas alterações, especialmente da Lei 13.465 de 2017, teve uma série, olha as azulzinhas, ó, tá vendo os azulzinhos? Tudo coisinha alterada, assim, tudo mexido aqui. Por quê? Porque a grande preocupação da 13.465 foi regulamentar as regularizações fundiárias. E para fazer isso, precisou-se alterar algumas regras de registro de imóveis públicos, porque, primeiro que os imóveis públicos não têm ou não tinham, basicamente, a obrigação de estarem registrados. O que acontece é que nos procedimentos de regularização, isso se modifica um pouquinho, porque não dá para eu pretender regularizar determinadas áreas sem que em algum momento você envolva imóvel público nessa história. Aquelas áreas que se pretende regularizar e áreas instaladas de fato, situações de fato constituídas, por muitas vezes vocês vão verificar em notícias, em sites e tal, que você tem muito imóvel público participando daquilo. Prova é que os entes públicos devem participar desse procedimento da REURB, devem ser notificados ali se tem algum imóvel público lindeiro, não é? Então, essa parte aqui que nós combinamos dividir, que inicia no 195A. O 195A já existia. O que aconteceu é que a 13.465 alterou a redação desse dispositivo, porque o município já podia requerer o registro dos seus imóveis, não é? Mas aqui, em razão da alteração da lei, vocês vão perceber que há um campo maravilhoso para fazer leitura desenhada desse artigo. É sensacional, tá? Então, nesse Domcast, eu quero que vocês observem o estudo do 195 até o 197, que nós combinamos, que seria essa divisão. Então, vou fazer alguns comentários aqui para facilitar. Primeiro, vou recordar com vocês a tal do negócio do estudo desenhado, tá? Vamos usar o 195? Vamos para fazer? Olha que beleza. Menino, artigo perfeito para desenhar. Vamos lá. O município poderá, tá escrito deverá aqui? Tá não, tá escrito poderá, né? Solicitar ao cartório de registro de imóveis competente, supostamente aquele da atribuição do seu território, a abertura de matrícula, atenção aqui, ó, tá até marcadinho para vocês, de parte ou da totalidade. Pode ser só da totalidade? Pode. Pode ser só de parte? Pode. Já viu matrícula de parte? Hein? O tal do princípio da unitariedade da matrícula e do imóvel, cada imóvel na sua matrícula, cada matrícula no seu imóvel? Hein? E aqui, abre matrícula de parte, ponto, não discute, não briga com a lei não, tá? De imóveis públicos. Ela pode pedir abertura de parte de imóvel privado? Não. Só público. Estamos desenhando o artigo. É assim que a gente desenha o artigo. Para não esquecer nunca mais. Para nunca mais precisar voltar aqui para estudar isso, gente. Imóvel público. Qualquer imóvel público. Será que ela pode pedir para abrir matrícula de parte de qualquer imóvel público? Não. De acordo com esse artigo, ó, só aqueles oriundos de parcelamento de solo urbano. Portanto, só aqueles de parcelamento urbano. Não tem rural aqui, tá?
Cuidado com a pegadinha de prova, especialmente prova preambular. Implantado, parcelamento do solo urbano implantado. Qualquer parcelamento do solo? Não, tem que ser urbano. Qualquer parcelamento de solo urbano? Nananina, não, se tiver implantado. Mesmo que ainda não esteja nem inscrito, portanto lá atrás, Decreto-Lei 58, né? Ou registrado. Como é que ela faz isso? Como é que a prefeitura faz isso? Como é que o município faz isso? Por meio de requerimento. Qual é o título, então, formal que chega ao registro imobiliário? Requerimento. É um título público, porém estruturado de uma forma menos formal, diria assim, porque basta um simples requerimento do município para que se registre uma parte, para que se abra a matrícula, perdão, de uma parte de um imóvel urbano que tenha sido resultado de um parcelamento do solo já instituído. Aquilo já tem que estar lá, mesmo que seja irregular, tá? Não registrado. E como é que faz isso? Com esse monte de documento aqui que vocês vão estudar. Quais são? Decorar nunca, estudar, por favor. Como é que faz para estudar esses artigos que tem um monte de item? Já falei, faz checklist, separa esse monte de item num post-it em separadinho daquele teu que você já está fazendo para cada estrutura dos títulos, né? E depois volta só nesses post-its dos itens que são muito detalhados. Você não vai decorar isso aqui, você vai aprender. Quer ver? Separei um para você, ó. Vamos pegar aqui o segundo. Na abertura dessa matrícula, aquela que o município está pedindo, tá? Oriundo de um parcelamento do solo, se houver divergência, olha aqui, repara nisso aqui. Digamos que lá na matrícula já tenha lá uma matrícula X, tá? Um imóvel lá, parcelado. Aí chega o município e fala, olha, eu venho aqui requerer que você abra uma matrícula para essa parte desse imóvel aqui que foi parcelado aqui no município. O registrador olha para aquilo e fala assim, escuta, mas não tá batendo isso aí com o parcelamento regular aqui, que está no registro imobiliário. Olha o que a lei fala para você. Não interessa. Vale a implantação, a situação de fato sobre, tô até aproximando para você ver, vale a situação de fato, vai prevalecer sobre a situação constante da matrícula. Ave Maria cheia de graça. É isso mesmo que você tá vendo? É, meu filho, é REURB, né? Você quer arrumar aquela bagunça? É isso aí que deu, tá? Marquei os parágrafos que são muito relevantes para você, nesse artigo, verificar, tá? O terceiro é bastante importante porque, vocês sabem, quando o parcelamento de solo acontece por loteamento, ocorre uma transmissão imediata das áreas públicas para o município. Isso você já sabe, né? Já tá aí estudando, ralando, já sabe. Mas, com essa estrutura da REURB, essa estrutura do pedido da matrícula aqui pelo município, você não precisa formalizar a doação de nada pelo loteador. Por quê? Porque você vai observar uma estrutura de fato, se está lá, se não teve doação, se aquela área não foi para o poder público, não interessa, meu filho, vai abrir matrícula e ponto. Isso normalmente não pode acontecer. Normalmente, você tem os parcelamentos rurais, por exemplo, e os urbanos também, imediatamente você tem estruturas de áreas transferidas ao ente público no momento da implantação do parcelamento, né, do loteamento, por exemplo. Marquei também o 5, tá? O quinto, a abertura de matrícula, leia isso. Pode ser para qualquer imóvel, pode ser para o imóvel que está em uso assim, ou em uso assado, ou em uso... Pode ser, pode, tá aqui, ó. Independe do regime jurídico do imóvel público. Não interessa se ele é um imóvel que está sendo usado para administração pública, se ele é um imóvel de uso comum do povo, se ele está classificado como daquelas situações de imóveis inalienáveis. Não interessa o que aconteceu, você vai poder abrir essa matrícula, tá? Veja que toda essa parte aqui do 6º, 7º, 8º foi alterada pela lei, não é? E acrescida, não alterada, mas acrescida, e aí eu marquei para vocês especialmente
essa parte do 8º, tá? O disposto nesse artigo se aplica em especial às áreas de uso público definidas pelo sistema viário do parcelamento irregular. Ó, vou explicar isso aqui. Imagina que alguém foi lá, pegou uma área pública, dividiu num monte de lotezinho, pegou uma gleba, dividiu num monte de lotezinho, aquela área é pública, e aí tem umas vias públicas ali, né? Tem que ter a rua que passa pelos lotes. Quando você tem um parcelamento de solo do tipo loteamento, você tem ruas públicas ali, as pessoas passam por aquelas ruas. O município pode pedir a abertura de matrícula, inclusive para essas ruas, tá? Aquelas no meio dos loteamentos, que como regra geral, a depender da situação, nos loteamentos urbanos, por exemplo, imediatamente passam ao município, né? Não preciso nem de matrícula para isso, nada, registro, coisa nenhuma. No caso dessas vias dos parcelamentos irregulares, o município pode ir lá pedir para abrir matrícula, tá? Veja a tentativa de regularização fundiária, para o bem ou para o mal, né? Nós aqui só nos importamos com a prova, então não vamos discutir o assunto. O 195B, se você olhar, não confunda, por favor, preste atenção, tenha cuidado, né? O 195A trata do pedido do município. O 195B vem e diz a União, os estados e o Distrito Federal. E aí segue mais ou menos o mesmo padrão, a estrutura, tá? Sempre falando de imóveis urbanos. Sempre. Por que eu tô falando isso? Porque você vai chegar aqui, ó, no parágrafo 3º e você vai ver que a lei autoriza a União, primeiro, antes disso, tá? No 2º, a lei autoriza o município a pedir abertura de matrícula em nome do Estado, viu? Imagina as terras devolutas que estão em nome do Estado e que estão lá naquele parcelamento irregular. O município pode fazer o requerimento para abertura de matrícula em nome do Estado. Isso é coisa, já falei, né? Cabeça de bacalhau. Pra gente ver, vai demorar, mas tudo bem. Tá na lei, você tem que saber porque vai cair na sua prova. E aqui, ó, no 3º, muita atenção, porque ele fala da União. A União também pode fazer isso. Aí você vai falar assim, mas ele já falou aqui, ó, que a União podia fazer. A União, Estado e Distrito Federal. Só que aqui nós estamos falando de imóveis rurais. Rurais, tá? Chegamos a esse ponto. Imóveis rurais de propriedade da União podem passar por esse procedimento aqui de regularização fundiária, pedido de abertura de matrícula, se alguém plantou lá esse negócio lá, irregular, em cima do imóvel da União. Vai vendo, vai olhando direitinho. Então, aqui, esta parte muito relevante, parece pouca coisa, são basicamente 4 artigos aqui, mas é uma loucura, viu? É uma loucura, meu filho, você vai estudando desenhado cada um desses aqui, porque vai cair na sua primeira fase, ponto, falei, tá? O 197 trata da abertura de matrícula quando o título não contém todas as características do imóvel, porque você imagina, né? Mudou para a Lei 6.015, você tinha lá as inscrições e as inscrições não tinham todos os dados de maneira nenhuma, não dava nem para trazer tudo. Então, a lei aqui trouxe uma situação razoável, que é, olha, para eu abrir a matrícula, eu vou usar as informações que estão no título apresentado, juntando com o do registro anterior que tiver no cartório. Isso aqui é uma luta tremenda, é difícil fazer valer esse artigo hoje em dia, tá? Isso aqui foi para a transição da lei, os registradores evidentemente tem uma série de restrições contra isso, devolvem todos os títulos que não têm as informações completas. E então, atenção para o teu estado de concurso, veja se tem aí algum julgamento específico determinando que isso aconteça também, se está nas tuas normas, tá? O 197 tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou falar para você. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o que você faz? Traz uma certidão daquele cartório, atualizadíssima, junto com o título que vai ser registrado nesse. Quando é que é essa situação? Quando houve os desmembramentos dos cartórios e a criação das novas comarcas, e aí os acervos passam para os novos cartórios, as novas divisões, não é?
Mas nem sempre todos os imóveis têm movimentação, registro, averbação, nada. Até porque vocês já sabem, já viram as averbações e viram que elas podem acontecer no cartório de registro anterior, onde estava registrado. Se não for um ato de registro, eu não tenho abertura de matrícula na nova serventia. Isso é uma situação muito difícil, tem milhões de implicações, não vamos discutir isso aqui agora, mas é bom que vocês saibam disso. Eu posso continuar fazendo lá umas averbações no cartório anterior. Era para ser uma regra transitória, espero que isso mude logo, mas por hora é assim que funciona. Só vou abrir matrícula se eu tiver um ato de registro. Aí trago a certidão do cartório anterior e o título atualizado. Ok, meus queridos, ponto era a nossa conversa de hoje, Domcast 25. Paramos aqui porque o Domcast 26 vai tratar do procedimento de dúvida. Começa ali, você tá fazendo essa divisão aí, né, no teu estudo, né? Faça esse troço desse jeitinho, por quê? Porque aí dá tempo de desenhar, fica bonito, não erra na prova. Já sabe, né, tem Alagoas, tem São Paulo, tem a Santa Catarina que vai reabrir primeira fase. Não erra isso aqui não, desenha aí, né? Voltamos, queridos!